Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Glauco, Chair do C12 Brasil, aqui em Curitiba. Estou na operação desde 2021, em janeiro. Então esse ano completei 4 anos e tem sido um privilégio caminhar com os empresários, com aqueles que já entenderam o propósito de integrar o domingo com a segunda-feira, de integrar aquilo que a palavra nos traz na comunhão na igreja, com as atividades que você faz no dia a dia, no seu trabalho. E é aí onde você pode ser muito usado, amplamente usado por Deus nesse campo missionário. É disso que nós vamos falar hoje, se você entendeu o seu chamado. E aqui estamos com um casal, Sérgio e Glynis Frogel. Privilégio estar com eles, com vocês. Muito obrigado por nos receber e muito obrigado por estarem ativos no chamado de vocês. Eu sei que Deus já tem utilizado muito a vida de vocês. E hoje é a oportunidade de compartilhar com esse público o que Deus tem feito. Diga lá, Sérgio, como você está? Quem é você? Quem é a Glynis? Se apresente. Você está animado, né? Eu tô. Muito bom, Glauco. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Servir o C12 é sempre uma alegria. O C12 tem nos servido, né? Cheguei antes que você, né? Isso. Nesse ônibus. Isso. Né? E já estou desde 2018 lá. Uhum. Tenho me desenvolvido, aprendido, né? Essa integração de fé com o negócio. Não era algo novo para nós, mas isso tem crescido dentro de nós. Joia. É uma alegria poder estar aqui, conversar um pouquinho com você, com todos que vão nos escutar, vão participar desse podcast aqui mais tarde. Com a minha esposa, com a gente divide, né, nossas atividades empresariais. Já desde 2016, né, nós temos dividido as responsabilidades, as nossas obrigações aqui, ela como diretora da Pacpar e eu como diretor da Teleindústria de Papéis. Então, são 2 negócios que nós temos hoje. Que se complementam, são negócios distintos, mas fazem parte do mesmo grupo, né? Então, acho que vai ser legal, vai ser divertido o nosso bate-papo, né? Que bom, que bom. E você, Glynis? Então, sou Glynis, esposa do Sérgio, estamos casados há 25 anos, fazendo esse ano, né? Benção. Entre várias histórias e uma grande história de restauração, mas 25 anos casados. Servindo a Deus há 12 anos e juntos aqui, né? Aqui dentro da empresa, 9 anos esse ano, né? 20 anos da Pacpar, 9 anos que eu estou aqui ao lado do Sérgio. Que coisa boa. Vocês comentaram já pontos importantes, né, dessa caminhada, os 25 anos, desafios, família, né? Como é que é ser pai nessa transição de empresário trabalhando junto com a esposa? Como é que é esse ambiente familiar, Sérgio? Então, por muito tempo, né, eu empreendi de maneira isolada. Depois que aceitei a Jesus, minha esposa já havia aceitado a Jesus, foi um tempo da gente entender, né, amadurecer nisso. E ela vir comigo, né, para dividir esse ambiente de trabalho. Foi um pedido de socorro na época, né? A gente estava com muitas dificuldades, né, nos negócios, e eu tive que quebrar um pouquinho o orgulho que eu tinha de fazer tudo sozinho, né? Olha só, as crianças pequenas. Os filhos já eram adolescentes, né? Não eram tão pequenos. Então eu já tinha como ficar em casa, né? Um período, era mais fácil de gerenciar isso. E aí ela veio trabalhar comigo, e eu vejo que o maior desafio nosso, né? Pelo menos foi no começo. Agora, né? Já a coisa já anda melhor, mas você ser íntegro, né? Íntegro. Na palavra de integridade, íntegro. A mesma pessoa que você é dentro de casa, você é no seu trabalho, você é dentro da igreja, né? Você é em todos os lugares. Isso é um desafio, né? Para mim era um grande desafio. Mas foi me afiando, foi trabalhando o meu caráter, meu coração, minha vida. Eu acho que foi o maior desafio, mas foi o maior ganho também, né? Porque ela já me conhece de uma maneira plena, né? Eu sou o mesmo homem dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar. Isso foi uma bênção para nossa vida, para nossa família, né? Para o nosso casamento, com certeza. Isso aí é um ponto importante. Eu quero destacar esse cuidado, né? A integridade do homem, da mulher, do casal. A pessoa mais importante da vida está ao seu lado. E se essa pessoa não souber exatamente quem você é, se não confirmar aquilo que você vive, não tem como prosperar, não é isso, Glynis? Isso é autoridade, né? Autoridade. Eu vim para cá debaixo de um pedido de ajuda dele, mas também diante de um chamado de Deus, para também ser uma auxiliadora dele aqui dentro dos negócios, né? Importante. E foi um desafio para mim, porque foi no momento da minha vida que eu
que eu me encontrei plenamente como dona de casa, como mãe, como esposa. Foi na melhor fase. Dona de casa e esposa. E quando eu falei, nossa, Deus, eu me achei. Esse lugar é o meu lugar. Deus me chamou para cá. Foi bem desafiador, porque eu vim... Primeiro, eu estava 10 anos dentro de casa, cuidando dos meus filhos, né? E antes disso, eu era professora de balé, era bailarina. Então, não vim do ambiente de negócios, mas eu sou a prova viva de que o Espírito Santo é o melhor professor que a gente tem. Graças a Deus. Melhor mentor. Então, vim para cá debaixo desse entendimento, né? Muito desafiada, porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer aqui, que funções eu ia desempenhar, e se eu ia saber fazer as funções que iam ser propostas. Você pediu ajuda. Muito simples, era chegar aqui e trabalhar. Pediu ajuda, eu tô aqui, mas o que eu vou fazer? E também num momento difícil da nossa vida pessoal e da empresa, né? Das duas empresas, um momento muito difícil. Então, foi extremamente desafiador. E eu lembro os primeiros dias, eu ficava aqui nessa sala e só orava. Meu Deus, o Senhor me ensina, Espírito Santo, né? Como que faz, qual é o propósito de eu estar aqui, qual é o propósito dessa empresa. E pegava a Bíblia dele ali, que ele deixa aqui, e falava, vamos lá. E foi tão lindo, assim, que realmente o Espírito Santo foi me falando muito sobre o propósito da empresa, né? E eu descobri vários versículos que antes me passavam desapercebidos, que fala sobre pesos e medidas. Olha. E os produtos que a gente comercializa aqui, todos são comercializados com pesos e medidas. É tudo. Todo, 100%. E a gente vem de um mercado, né? O nosso mercado de embalagens é um mercado que dá... Eu acho que todos, né? Mas eu vou falar do mercado que é o que a gente está inserido, né? Que é um mercado que dá muita base para margem para desonestidades. Ok. E a gente entendeu, né? Deus foi falando, mostrando, e a gente entendeu juntos o propósito dessa empresa, né? Que seria transformar o mercado de embalagens aqui em Curitiba. Quando você fala de pesos e medidas, então, uma bobina de plástico bolha, por exemplo, né? O pessoal vai conhecer mais o que faz a Terra, o que faz a Pacpar, mas essa bobina tem quantos metros? Então, normalmente, ela deve vir com 100 metros. Deve vir com 100. Deve vir com 100 metros, é um padrão. Mas alguém mede os 100 metros antes de usar? Como é que funciona no mercado? Então, normalmente não se mede, né? Porque se você for desenrolar a bobina, você já praticamente perdeu ela. A gente tem um controle de qualidade aqui que a gente mede o diâmetro. Né? Então, a gente sabe que as indústrias vendem de maneira correta. Né? Isso. Quando passa pelas distribuidoras é que há essas práticas ruins de mercado, né? De entregar com uma metragem menor, com um pouco menos de quilo, qualquer tipo de produto, né? E onde há essa possibilidade, né? Há esse desvio, né? É aí onde há integridade no papel do cristão, né? Então, se medir hoje, é o peso de medida que você falou, vai dar. Vai dar. E se porventura acontecer algum erro que passe aos nossos olhos aqui, com certeza a gente vai... ressarcir aquilo que por acaso possa ter sido errado, né? Mas no nosso controle de qualidade, o nosso posicionamento é honestidade, né? Isso. É se posicionar, lógico, né? Que honestidade deveria ser o normal. Primeiro isso, né? Deveria ser o normal, né? Óbvio, né? Mas diante da realidade do nosso mercado, né? Aquilo que a gente encontra dia a dia, né? Os nossos concorrentes, os clientes, às vezes trazem, né, algumas situações para nós, então a gente se posicionou, nós fazemos o que é certo. O que é certo. E a gente não quis, né, quando a gente começou a trabalhar tudo isso, o Espírito Santo foi nos direcionando ali, né, a gente queria se posicionar sem difamar os nossos concorrentes também, né. Então a gente foi pensando como a gente vai poder fazer isso, e a gente, disso saiu o nosso slogan, né, que é nossos produtos... Né, os nossos produtos rendem mais. Olha aí. Então, a gente começou a trabalhar a questão da honestidade como rendimento, né? Então, nossas cotações, vem todas as informações do produto. Deixa claro. Vai tudo, exatamente a especificação completa do produto. A gente fala isso, a gente incentiva os nossos clientes a medirem, meça a sua bobina de bolha, né? O diâmetro lá e os produtos que são pertinentes. E daí a gente se posicionou justamente assim, né? Com essa transparência naquilo que é vendido, né? Essa transparência. Desde que eu aceitei a Jesus, né? E antes da Gladys trabalhar comigo, isso já começou a acontecer. Essa transformação, porque você entende que você precisa ser íntegro, né? Coisa que eu não era no passado. Aí a empresa seguia os padrões do mundo.
mas eu entendi que eu precisava ser íntegro. E então isso começou a acontecer. Mas a gente realmente virou a chave 100% quando a Glines veio para cá, porque eu ficava pouco também nessa empresa, por conta né, de ter outros negócios. Passava pouco tempo aqui. Então ela veio com esse olhar. Com esse olhar. E a gente realmente faz um pente fino, né? E a empresa toda passar por ser provada na palavra. Ótimo. Né? Qual área da nossa empresa que precisa ser provado? Era tudo. Então a gente começou a colocar a régua alta para todos os setores do negócio. Todos os setores, inclusive Terra Papéis, onde você se dedicou papéis. Ali, a Glines assumiu, você confiou, trabalharam juntos e Terra Papéis. Tanto na distribuidora aqui quanto na nossa indústria, né? O processo é o mesmo, né? Então as oportunidades de você andar de maneira desonesta e legal acontecem em todo o ramo, né? Em todo o ramo. Mas essa foi um preço que nós decidimos que iríamos pagar, né? A gente entendeu que precisava pagar um preço, mesmo que isso gerasse muito tempo prejuízo, como gerou, né? Muito tempo para nós. Ficamos num resultado vermelho por bastante tempo, porque essa transição nos custou muito, né? Nossos produtos ficaram mais caros, e aí quando você declara 100%, tudo que você faz 100% te custa mais, tanto aqui quanto na indústria. Pouco tempo a gente saiu do simples lá, então tudo isso causou impacto, né, de aumento de custo significativo. E muitas vendas perdidas, né? Vendas perdidas, negócios perdidos e números. Então nosso faturamento fez assim, né? Caiu, a margem caiu, ficamos no vermelho por um bom tempo, e aí, claro, com o passar do tempo, vivendo pela fé, crendo que Deus ia fazer e abrir as portas necessárias, Deus ia nos honrar. A gente cria nisso, né? Por estar vivendo de maneira íntegra. Isso foi acontecendo. Então, hoje, pela manhã, no meu devocional, eu estava meditando desde cedo na questão de Tiago 1. Tede com motivo de grande alegria o fato de passares por grandes provações. Provação que vai forjar, provação que traz maturidade. É isso que o Sérgio acabou de trazer para a gente, né? Passou por provação, vermelho, certos de que o chamado do Senhor fez isso frutificar na vida de vocês. É muito lindo, né, Glauco, que a gente estava falando ali, né, de como que a gente, como esposa, aprova, né, que a gente está de perto, e hoje a gente está juntos em todos os ambientes, e... Ai, meu Deus, agora eu quero falar, mas eu vou me emocionar. Porque, como esposa, acompanhar a trajetória do Sérgio, né, desde antes da conversão, a conversão, os processos da conversão, né, porque a conversão não foi de um dia para o outro, para ele foi um processo de conversão, o pós-conversão, e hoje, né, poder olhar para ele, né, e desfrutar, né, da companhia dele, realmente um homem maduro, como pai, como marido, como empresário, como líder, como filho, como amigo, em tantas coisas eu olho para ele e eu vejo essa maturidade e essa integridade mesmo. Então, assim, é muito gratificante. Não foi fácil, nem sempre é, às vezes ainda é difícil. Às vezes ainda é difícil. Tiago, não é fácil não. Ai, meu Deus, mas eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata a Deus e grata a Ele por Ele ter dito sim a Deus. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, esse momento de comunhão aqui, de entrega de coração, de emoção, ele é muito comum no nosso dia a dia, porque essa caminhada é caminhada de oração juntos, é caminhada de dedicação, é caminhada de apoio, e por muitas vezes o nosso Foco 60, como nós chamamos, de acompanhamento dos membros, a gente está orando, chorando, se derramando, na alegria ou na tristeza, né? É quase que um casamento, né? Acontece de tudo, né? Então é esse privilégio que gostoso, né? De caminhar junto, né? Como é que o C12 entrou na vida de vocês, Sérgio? Então, 2018, o C12 chega no Brasil. Sim. Eu participei contigo da primeira reunião, né? Você trabalhava numa empresa alemã, né? Isso. Você foi como membro, né? Como membro na ocasião. Foi fisgado, né? Ali como membro. Mas eu conheci a Lu, né? E o Serginho, né? Lá na época, em 2018. Na verdade, eu conheci primeiro o Sérgio, né? Ele teve num evento de empreendedores lá da Alcance, eu faço parte do Ministério de Empreendedores. E aí ele nos procurou, falou um pouco do C12, qual era a proposta. Ele estava divulgando, né, nos eventos de empreendedores da cidade. E o da Alcance, eu acho que é um dos maiores, aí
pelo menos é o pioneiro nisso, e ele estava lá. E aí conversou um pouco comigo, apresentou um pouco do qual era a proposta. Eu achei interessante, mas era muito vago ainda, né? Aí sentamos para conversar. Sim. E eu ainda estava num tempo bem difícil ainda. Eu estava nessa trajetória, né? De transformação dos negócios, né? Então o tempo eram tempos extremamente difíceis. E aí eu sentei com o Sérgio, com a Lu, na padaria, e conversamos um pouco, por umas 2 horas talvez. Um pouco. Tem um pouco da minha trajetória, eu tinha recém separado uma sociedade, uns 2 anos, então ainda tinha muitos resquícios, ainda estava sofrendo as consequências de coisas do passado ainda, e contei toda essa jornada de fé que eu estava caminhando com Deus. Mas os tempos eram tão difíceis que eu não tinha nem condição de pagar o C12 na época, né? Tá. E eu falei assim, olha, Sérgio, eu acho isso tudo muito legal, cara, me acrescentaria demais, né? Falei assim, mas hoje não tenho nem recurso para pagar, né? Eu tô num tempo bem difícil, assim. Ele falou assim, olha, eu quero você no C12, e nós vamos dar um jeito de você entrar. Ele falou assim, nem que eu te faça nesse começo o custo para você, né, tá com a gente, mas eu faço questão de você fazer parte, que eu quero fazer parte dessa história, dessa virada de chave na sua vida. Sim. E aí não me deixou mais sair. Olha aí, Foi assim olha que aí. eu comecei no C12 e tô até hoje aí. Então é muito mais, o C12 é muito mais que um negócio, ele é ministério, ele tem um propósito de cuidado, né? Eu quero fazer parte. O que eu percebi ali, né? Não era apenas o interesse de que eu fizesse parte, o meu negócio pudesse ser um ministério no futuro. Sim. Mas era um interesse genuíno de como que a gente pode fazer, promover essa transformação na sua vida, fazer parte dessa mudança na sua vida. Como que o C12 pode contribuir para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Né? O Glines foi assim também, Glines? Não. Não, tão diferente. A gente que vai depois sempre é mais fácil, né? 1 ano depois da experiência dele de participar do C12, a gente foi vendo, né? Ele me contava, todo mês chegava, hoje foi isso, foi aquilo, foi muito legal acompanhar ele e foi surgindo essa vontade em mim. E até que a gente falou, não, acho que vamos ir visitar um grupo, né, ver como que é, para ver, e eu pedi a Deus assim, né, assim, puxa, mas eu queria um grupo com mais mulheres, eu não queria um grupo só masculino, acho que eu vou me sentir mais à vontade num grupo com mais mulheres, e fui no grupo, né, a gente já começou o grupo, acho que com 2 ou 3 mulheres, que continuam até hoje no meu grupo, e hoje eu faço parte do grupo mais feminino do feminino, né? O grupo mais legal do C12. Há controvérsias, é sério. Todo mundo acha o seu grupo mais legal, mas o meu grupo, além de legal, ele é o grupo mais feminino também. Isso não tenho dúvida. E foi desafiador também, né? Com muitas coisas que Deus me propõe assim, foi desafiador, porque eu não me sentia preparada ou apta para estar naquele lugar, né? Que é um lugar para empreendedores, empresários, gente com muita experiência. Meu Deus, eu sou tão ainda cru nisso, né? Tô aprendendo ainda. Mas fui, né? Deus, quando Deus propõe um desafio, a gente tem que aceitar. Fica a dica, né? Para quem tá aí. Obediência, né? Aceite, porque se ele te convida, ainda que pareça difícil demais, ele vai estar com você, né? E se Deus tá com a gente, tudo dá certo. Oh, glória. Né? Então, foi isso, debaixo desse permaneci, e tem sido um aprendizado. Então, assim, eu acho que para mim, né, me olhando nesses 5 anos de C12, estou apresentando essa semana o meu 6º Core Business. Olha, essa semana. Nossa, e ela serve de benchmark para todo mundo, viu? Porque, olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer com ela não, tá? Já vou avisando. A dedicação dela. A régua dela é mais alta do que a minha de longe, viu, Glauco? Privilégio, hein? Tá muito bom. Eu falei para ela, vou contratá-la, fazer o meu business. Aí não, né? Aí não. Eu vou cobrar caro. Vai cobrar caro. Vou cobrar caro. Já tá pronto, né? Tá pronto. Com boa antecedência. No modelo novo, com todas as páginas preenchidas. Olha aí. Todas as informações ali. Sim. Então, depois, no final, eu vou dar uma dica. A Glória é muito Vai dar uma dica? Os outros membros que vão fazer o modelo novo. Mas agora, vou deixar pro final. Deixa pro final, Isso, deixa pro final. Vai ser o suspense. Então, resume pra gente uma frase curta. Dentro dessa dedicação, você começou falando, sentei, orei, não sabia o que vim fazer. Hoje o teu core business está pronto com antecedência completa e é benchmark. Uma frase curta, o que é o C12? Para você, né? Eu acho que é auxílio no nosso crescimento, dentro daquilo que Deus tem para nós. Para mim foi isso. Deus tinha algo para mim, eu teria caminhado, né?
Mas eu creio que o C12, participar do C12, ele fez isso, esse crescimento ser exponencial. Era uma frase só, né? Era. Tudo bem, né? Frases, Grupo de mulher, né? Uma frase com 300 caracteres. E para você, então? Quero ver a tua frase. E para você? Muito bom, muito bom. Olha, se eu fosse resumir assim, né? Eu diria que o C12 é um apoio. É um apoio para o empresário, né? Eu acho que é um sustento para o empresário. E aí eu vou completar, já foi a frase, né? Porque eu comecei em tempos difíceis, né? E depois, graças a Deus nos abençoe. A gente viu muitos milagres e, enfim, viradas de chaves sensacionais. E aí a gente acha que nesses momentos, aí você não precisa mais de ninguém. Mas mesmo quando você está em bons momentos, você precisa, né, de conselho, né? Então, talvez assim, vou refazer a frase. Tá. Vou te dar a chance. Vou falar assim, uma frase para mim do C12, né? É um conselheiros íntegros. Conselheiros íntegros. É isso. Guarde bem isso. Conselheiros íntegros. Eu acho que eu ficaria com essa. Eu pensei agora, tive mais tempo para pensar. Tua chance, né? Blaires. É um potencializador da minha resposta ao chamado de Deus. Olha aí. Acho que foi isso. E é bem o tema que nós tratamos nesse mês de fevereiro, né? O devocional, o título do devocional já é Você compreende o seu chamado? Então, vamos falar um pouco mais então sobre esse potencializador e esses conselheiros íntegros que apoiam nessa caminhada, né? Quais são as oportunidades disso acontecer? Vou começar com a Glines primeiro, já que o Core Business está pronto e tudo mais, né? Vai com tudo aí. Vai com tudo. Aqui, além do devocional, nós tratamos de negócios e ministério juntos. Sim. E desenvolvemos um plano integrado para o nosso ministério no negócio, né? Conte para nós sua experiência, seus planos, suas ações dentro da empresa. Tá. Poderia falar de algumas ações que a gente já fez, mas eu vou começar falando daquilo que a gente vai fazer mais próximo, que eu estou bem empolgada. Olha aí. Então, vou começar. Desde que a gente se converteu, né, e não vou começar tudo lá atrás, mas assim, a gente para nós, nunca teve separação da vida secular e da vida, né, da vida com Deus. Tudo, Deus entrou em tudo. Quando a gente se converteu, Deus então é tudo. Então a gente já tinha isso de viver a fé aqui dentro, ainda que sem saber muito como fazer, né? Mas a gente já vivia a fé aqui dentro. Mas nesses anos de C12, isso sistematizou, isso ficou muito mais excelente, isso ficou muito mais intencional também. Então, agora em março, a gente vai ter aqui na PACPAR, eu estou muito feliz com isso, né? Essa ideia surgiu num currículo do ano passado também, que falava sobre evangelismo. Sim. E eu olhando as ações, eu vi, puxa, a gente tem tantas ações de ministério, de cuidado, de amparo para as pessoas, mas a gente não tem nada tão intencional para falar sobre a salvação. Então, dentro disso, surgiu agora em março, vai ser o nosso mês da salvação. Mês da salvação em março. A gente já trabalha com outros 2 meses temáticos aqui, que é o mês do perdão, que é agosto. O mês inteiro a gente fala sobre perdão, e em novembro, o mês da gratidão. Muito bom. Mas agora, esse ano, vai ser o primeiro mês da salvação. Isso vem em resposta, né? A gente pensou em março, porque logo após acabar o carnaval, né? Que, enfim, é o período do carnaval esse ano, né? Março, né? É um contraponto, né? Isso, é uma resposta, né? Aquilo que a festa do mundo, a gente vai vir com a festa do Senhor. Né? Quando a festa do céu, quando um se converte, né? Então, a gente vai ser muito intencional em falar sobre salvação. Tem ações de ministério que são muito simples, né? Então, nós temos devocional diário aqui na PACPAR. E nos meses temáticos, a gente faz todos os dias, a gente fala sobre o tema do mês, né? Então agora em março, todo dia vai falar sobre salvação. Vai falar sobre salvação. Consolidando esse propósito. E é muito legal, porque quando você caminha com o Espírito Santo, quando você planeja lá atrás, né? Quando a gente fez o planejamento estratégico, a gente colocou março vai ser o mês da salvação, a gente não sabia exatamente, vai ter devocional, isso já é básico, né? Mas a gente não sabia exatamente como que isso vai se desenvolver. Mas daí, esse sábado, a gente já teve a primeira ideia. Fora o devocional. Tô empolgada, gente. A gente foi convidado para assistir a pré-estreia do filme Fé para o Impossível. Muito bom ouvir falar disso. É maravilhoso.
E aí, quando a gente estava lá no meio do filme, eu falei, meu Deus, é isso. Vamos trazer todos os nossos colaboradores e os seus familiares para uma sessão de cinema, assistir o filme, né? Além de ser uma experiência diferente para eles, né? Também é um momento de evangelizar, vai falar sobre salvação, sobre fé, né? Que é a base da salvação. Então, estou muito empolgada. Nos próximos dias a gente vai ter essa ação aqui, esse começo de ação, né? Para ver. E Deus sempre nos surpreende, né? Durante o mês, durante as ações, Deus sempre faz além daquilo que a gente planejou. Então, é tão legal. Eu gosto muito de planejar. Eu planejo tudo, procuro planejar tudo. Se a gente vai fazer viagem, eu planejo aqui, planejamento estratégico, planejamento ministerial. Mas no ano passado, no mês do perdão, quando chegou no final do mês, assim, eu chorei em gratidão a Deus, porque eu falei, Deus, eu perdi o controle do que eu tinha planejado. Eu planejei uma coisa, mas Deus fez muito mais. Foi muito mais coisas que eu não conseguiria ter planejado. A gente acabou vivendo aqui dentro, né? Então, é muito lindo, porque a gente pode fazer muitas ações que às vezes vão ter um investimento alto, mas tem muitas ações que só precisam da nossa disposição. Olha que importante. Né? Deus fez algo na nossa vida. O Sérgio falou aqui sobre a transformação que Deus fez na vida dele, na nossa vida, no casamento, na empresa. Né? A gente sonha com o mercado de embalagens transformado. A gente ama ver a vida das pessoas aqui transformadas, né? Então, Deus vai conectando tudo isso, né? E basta a gente compartilhar daquilo que Ele tem feito em nós. Então, Ele tem transformado a nossa vida. E acho que a essência do nosso ministério aqui é poder auxiliar, ser um canal de Deus na transformação de vida de pessoas. O interessante que você começou citando, né? Deus nunca chama um discípulo para tempo parcial. Nós somos discípulos em tempo integral. Então, não existe sagrado e secular, não tem separação. E o que nós precisamos fazer é transformar. Discípulo de Cristo é atuar nisso, né? Assim como houve transformação na região onde está a Terra Papéis, está numa região um pouquinho distante aqui, não distante de Curitiba, mas dá para chamar de Grande Curitiba, né? Grande Curitiba. Então, o esforço que o Sérgio tem diariamente, quase que diariamente, em ir a outra região, transformar, o que você já sentiu de impacto, de transformação por lá, Sérgio? Olha, a gente já experimentou muitas, né, ou algumas, talvez, intervenções de Deus. Né? E, como a Gladys falou, às vezes a gente acha que são os grandes eventos, né, que às vezes vão tocar a vida de pessoas. A gente já fez alguns eventos maiores na cidade. Nós temos uma equipe de ministério atuante, a gente tem ações planejadas, você conhece, você nos acompanha, né? Conhece as nossas ações de ministério, tudo que a gente vem promovendo, não só dentro da Terra Papéis, mas também na comunidade, que a gente entende que a gente foi chamado para transformar a comunidade que a gente faz parte. Né? Eu sempre falo com o pessoal lá da Terra, mas também com outras pessoas com quem a gente tem contato, com vereadores, enfim, às vezes com o prefeito, alguma autoridade, que a gente não quer simplesmente ir até lá e tirar as coisas da cidade. Mas a gente também quer fazer um bom depósito na cidade. Olha, né? Esse é o nosso papel, fazer um bom depósito, fazer parte da transformação daquela cidade. Mas eu vejo que, assim, às vezes a gente se encanta com grandes eventos, e a gente já fez alguns, e já levou o pastor para falar sobre saúde emocional, psicólogo, né? Né? Já fizemos isso sobre família, a gente sempre faz uma parceria com as escolas da cidade, então já fui palestrar para os jovens, falar para os jovens, evangelizar eles, falar de Jesus para eles. Então, muitas coisas assim, a gente vai, às vezes faz em massa. Mas tem coisas que a gente, né, são efeitos colaterais que a gente não percebe no dia a dia, né? Que vão acontecendo, né? De pequenas transformações na vida de pessoas pontuais aqui, pontuais ali, né? E quando uma pessoa muda, uma geração muda, né? Olha, que importante. A Gladys aceitou Jesus primeiro na minha casa. Depois eu aceitei. Mas os nossos filhos aceitaram. E os nossos filhos já vão nascer, né, debaixo dessa graça e favor de Deus, né, com o temor de Deus no coração. Sim. Então, eu penso que as nossas gerações foram transformadas. Então, quando a gente alcança uma pessoa, isso já deve ser um motivo de muita alegria para nós. Né? Então, nós temos vivido isso. A gente sabe que a gente alcança muitos, mas a gente tem testemunho, às vezes, de uma pessoa que vem, senta na minha mesa e fala assim, olha, Deus mudou minha vida por conta da tua postura, eu vi isso de você, tua caminhada de fé, né? Eu já recebi alguns feedbacks assim. Eu vou falar para ele citar uma história.
que eu acho que é bem... Tem várias ações lá que eu gosto, mas teve uma que me marcou muito, que foi daquela criança que vocês oraram. Tinha um caderno de oração, trouxeram o nome daquela criança e conta essa história. Viu só como a família caminha junto? Não estava querendo contar nenhuma história aí, né? Nenhum testemunho aí, mas... Não escapa não, Sérgio. Manda ver que vai ser transformador para quem está nos assistindo. Acho que isso foi em 2020, 2019. Eu creio que foi em 2019. Nós temos também devocional às manhãs, né? Temos uma caixa de oração, onde os funcionários colocam seus pedidos de oração. E às vezes os parentes deles pedem para colocar pedidos de oração, as pessoas trazem ali, colocam, e a gente ora, né? Por vários pedidos ali. E tinha uma época que nesse período, eu ia muito cedo para a fábrica e costumava orar todas as manhãs lá. Então eu chegava lá perto das 7, e antes do horário administrativo era o tempo que eu orava, das 7 às 8 horas, sempre chegava cedo. E era um período que a gente estava com muitos pedidos de oração, pessoas doentes. Então eu costumava abrir cada pedido, orar de maneira individual por cada pedido, né? Colocar aquilo de maneira especial diante de Deus. E aí um dos pedidos me chamou a atenção, era de uma mulher que estava grávida, ela já tinha 2 filhos, e ela estava grávida de um bebê, e o médico deu um diagnóstico de síndrome de Down da criança. Então ela estava assim, apavorada e pediu oração lá. Aí uma das funcionárias nossas levou esse pedido de oração. E a gente começou a orar por aquilo. E ela pediu em vários lugares oração, né? Mas era alguém que estava afastado da igreja, aí você chegou ao Senhor novamente, então eu estava buscando. E eu tive essa experiência de uma manhã estar orando por aquele pedido, eu já estava orando vários dias ou semanas por aquele pedido, de maneira específica. Eu peguei alguns que estavam mais no meu coração. E eu lembro que uma manhã eu estava orando por esse pedido, por essa mulher, e clamando a Deus pela intervenção de Deus, né? Porque o relato do médico foi, você vai ter que parar de trabalhar, né? Você vai ter que ficar só cuidando do teu filho, porque ele vai vir com síndrome de Down, isso é severo, não vai, né? Você não vai conseguir trabalhar, vai ter que cuidar dele. É uma pessoa extremamente simples, pobre, na verdade, né? E sair 5 horas da manhã de Bucama para ir trabalhar em Curitiba, trabalhar em serviços gerais, pensa numa vida já muito sofrida, né? E aquilo me compadeceu. E eu tô lá orando para Deus e clamando a Deus para que ele pudesse realmente curar aquela mulher, porque a gente sabe que Deus cura, né? E num determinado momento eu tive a impressão, a sensação, naquele momento, assim, foi curada, enquanto eu orava. E a partir daquele momento eu não consegui mais orar pelaquela mulher, pelaquela criança, pelaquele bebê. Eu falei assim, Deus, o Senhor curou. Eu levantei chorando, eu falei assim, o Senhor curou. Eu falei assim, mas eu não posso falar para as pessoas, porque vai que eles não vão acreditar em mim, e vai que eu tô, né? Posso estar enganado com isso. Então eu guardei aquilo no meu coração, mas eu levantei, né, daquele tempo de oração com uma convicção absoluta que Deus tinha curado aquela mulher. Deus tinha curado, na verdade, a criança. E as semanas passaram os meses, acho que uns 2 meses depois, a criança nasceu. Mas a gente envolvido com o trabalho, né? As coisas foram passando, nem lembrei de... Deus curou, entregou, tá resolvido, nem lembrou. Pronto. Aí veio a pessoa que tinha trazido o bilhete, né, de oração e que morava próximo, que estava acompanhando essa pessoa, entrou na minha sala toda contente, chorando, alegre, e veio falar assim, Sérgio, você não acredita o que aconteceu? Eu falei assim, eu acredito, cara, acredito, fala o que é, né, Cláudia? Ela falou assim, lembra daquela nenezinha, não sei o que estava com síndrome de Down? Eu falei assim, claro que eu lembro, a gente orou tanto por ela. Ela falou assim, a neném nasceu curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei assim, eu já sabia. Eu falei assim, eu já sabia. Né? E, enfim, depois a criança, falei assim, pede para ela passar aqui na fábrica, eu quero conhecer a criança, né? Um dia o casal passou lá na fábrica, eu conheci a nenezinha curada, pude orar pela neném, abençoar, enfim, e acompanhar um pouco ela, assim, algumas semanas. Os presentes que Deus nos dá, né? De a gente poder participar daquilo que Ele está fazendo, né? Dos milagres, da ação, do amor de Deus. Com uma família que não queria saber de Deus, mas Deus queria saber deles. O amor de Deus queria ser derramado sobre a vida deles. Ele se importa. Então, assim, é uma alegria poder fazer parte disso e ver que as nossas orações são ouvidas por Deus, né? Então... Laines, obrigado por trazer à memória, né? Essa resposta de oração, porque a gente vê realmente o impacto. Não era uma funcionária sendo cuidada, é bem isso que a gente falou. Era uma vizinha da funcionária, é um impacto que vai muito além
do que a gente pode imaginar. Você perdeu o controle do teu planejamento que estava tão bom. Deus fez algo muito melhor. Ele, com pedidos de oração, Deus fez algo muito melhor. Transborda. Eu lembro que a gente já tratou em um currículo anterior e nesse a gente teve oportunidade de rever isso. Qual é o impacto que pastores têm com os membros, normalmente cristãos, dentro da igreja? E o número levantado dentro dessa pesquisa lá nos Estados Unidos foi de 8,8 milhões de pessoas, com 12 horas de integração cada uma delas. Já o empresário, o número é muito maior. O número é de 118 milhões de pessoas, com 2.040 horas, se não me engano, de interação com ela. Ou seja, você está no dia a dia, quantos funcionários tem a Terra hoje? Uns 80 e pouco mais de 80. Pouco mais de 80 famílias, né? Na Pacpar, 23 famílias. Então, só aqui nós temos 100 famílias sendo impactadas, onde vocês já cresceram nisso. E um outro número, né, interessante, cada um dentro do fórum pôde olhar esse impacto de quantos funcionários, fornecedores, e toda a cadeia é trabalhada, né? Você tem o número disso, Glênis? Aproximadamente 15 mil pessoas alcançadas pela Pacpar. Pessoas alcançadas pela Pacpar, com 23 funcionários. Cara, é tremendo. É tremendo. É tremendo. É emocionante, né, Sérgio? A gente se emociona junto, né? É tremendo. Então, põe isso de uma forma exponencial, o que Deus pode fazer. Eu recentemente também tive a oportunidade de participar de um treinamento onde uma das frases dizia assim: faça algo tão grande, mas tão grande, de que se o senhor não estiver no negócio, ele está fadado ao fracasso. Uau! Como é que faz isso? Faça aquele planejamento, faça o melhor que o Senhor vai pôr a mão e impactar. E eu particularmente, a gente tem algumas ações aqui, né, que são ações simples, mas no sentido de número de pessoas, né? Mas eu creio que na profundidade que essas ações tocam a vida dessas pessoas, elas são muito intensas, né? A gente já teve uma ação aqui com a família vizinha aqui do lado da empresa, onde a gente teve a oportunidade de trazê-los até aqui, foi a ação de Páscoa, né? Eles vieram visitar a gente aqui, o Sérgio ministrou a palavra de Deus para eles, pudemos orar com eles, o casal, e eram 3 crianças. A gente deu presentes para eles, chocolates, toda a equipe, né? A nossa equipe, Sérgio fala muito aqui para nós, do versículo que é melhor dar do que receber. Sim. E que a gente precisa experimentar o grande alegria e o prazer que a gente tem quando a gente dá. E ele exercita muito, a gente exercita muito os nossos colaboradores a darem. Né? Então, eles se unem, né? E na compra de presentes, de guloseimas, né? Olha só. Não era algo comum, né, Glauco? A gente não tinha essa cultura aqui. Mas a gente ensina eles isso, né? Por meio das nossas ações, que a gente, né, investe na vida de missionários, ofertas, dízimos, e eles sabem, eles participam disso, né? Essa generosidade. Um missionário que a gente, né, por exemplo, participa como mantenedor, já veio dar testemunho aqui, já veio apresentar. Então a gente faz com que eles vejam que a gente faz parte disso. Não é apenas um encorajamento, falar, vocês precisam fazer. Não, vocês precisam experimentar, vocês precisam viver isso, né? Detalhe, todos os funcionários são cristãos? Não. Grande maioria não. A gente tem aqui, talvez, 15%. Olha aí. Questão. Mas todos são potenciais. Potenciais. Por isso tem o mês da salvação, né? Todos são potenciais. E no caso dessa ação aí, né? A alegria que os colaboradores também experimentam está vivendo aquele momento ali. Então a gente gosta muito quando a gente consegue trazer a ação aqui para dentro, abençoar a família, o que for lá de fora, mas trazer aqui para que todos os colaboradores possam viver isso,
esse prazer mesmo que a gente tem em abençoar outras pessoas. E detalhe, são pessoas que no negócio elas não vão poder trazer nenhum benefício para nós. Não são possíveis clientes, não são... Não há um interesse, né? Nenhum. Nada, são pessoas que talvez... Não tem nada a nos oferecer. Isso, não tem nada a nos oferecer, né? Mas que a gente sabe que Deus ama, então... Olha aí. Ser um reflexo do amor de Deus também é um amor que não tem interesse, né? A gente simplesmente quer dar, abençoar e levar a palavra de Deus. E Deus vai fazer a partir dali, né? Semeou, né? Semeou. Olha que impacto importante. Pegue isso, né? As ações partem de um exemplo dos cristãos donos aí, estão na cabeça. E a própria equipe toma isso e vai agir. Isso é importante. Nesse caminho, certamente houveram alguns desafios. Como superá-los? Quais são os desafios que um cristão no negócio pode encontrar e como superá-los? Ô Glauco, eu vejo que é algo que a gente até conversa muito no C12, né? Principalmente com os membros mais novos, ou até com quem já tem um tempo de casa lá, né? E as pessoas enxergam o ministério, eles realmente vêm com uma dificuldade grande nisso, né? Nós começamos a fazer ministério no nosso negócio quando a gente não tinha condição financeira de fazê-lo. Né? A gente estava desprovido de recursos financeiros, mas a gente tinha os recursos espirituais. Olha aí. Então a gente começou a fazer com os recursos espirituais. Né? Então, e viver dentro do nosso negócio. Eu acho que o maior desafio e o maior ministério que a gente pode... A maior influência como um negócio, como ministério a gente pode exercer, não é o tanto de recurso que você coloca para fazer as ações, mas é o teu viver santo dentro do seu negócio, sabe? Como você se relaciona com o mercado, como você corresponde ou reage às circunstâncias do mercado, que a gente é desafiado constantemente, né? Por situações adversas, por situações que não dão certo, negócios que não funcionam, revés de circunstâncias que você precisava que desse certo e não dão. Então, eu creio que o maior testemunho nosso de viver essa vida, integrar negócio com o ministério, é a integridade sua no negócio, você viver a palavra. Se você se posiciona dessa maneira, nesse viver com fé, você já está exercendo seu negócio com o ministério. Você não precisa fazer investimento nenhum, você não precisa sair divulgando, você não precisa. Você faz a mais, você potencializa, amplifica, você dá voz para aquilo que você está vivendo. Acho que é mais isso, sabe? Quando você investe recursos, você promove ações, você dá voz, amplifica aquilo que você está vivendo. Mas não tem como você dar voz, amplificar aquilo que você não vive. Porque não tem unção, não tem autoridade, não toca, não transforma. E corre o risco de virar uma ação de marketing, não ministério. Como é o mundo, se você vê todos esses programas, DSG né, e diversidade, e tantas coisas que, né, do meio ambiente, claro, são todos bons, tem bons programas. Mas não passa de bons programas. Não transforma a vida de ninguém. Não muda. E nós não estamos aqui para promover nada. A gente quer que transforme a vida. Né? O evangelho primeiro, arrependa-se. Primeiro se arrepender. Então, se as pessoas não entenderem que elas precisam se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor, a nossa pregação é vã. Então, eu vejo que o desafio do crente, do cristão, é ser cristão dentro do seu meio de trabalho. Esse é o grande desafio. Tem muito 007 ser íntegro no seu meio de trabalho. E estar disposto a caminhar pela fé. Hebreus 10:38 diz que o justo vai viver pela fé. Eu acho que o desafio é o justo viver pela fé. Porque se ele viver pela fé, inevitavelmente, Deus vai providenciar que ele tenha pedras, que ele tenha problemas, e Deus vai providenciar o escape, e Deus vai providenciar que as pessoas enxerguem e vejam que Deus está com ele. Porque o maior interessado é o Senhor. É o Senhor. Então, eu não vejo desafios fora disso, porque para mim o resto tudo é consequência. Então o resto é desculpa. É consequência. Pode-se falar assim. O empresário vai... Que desculpa eu vou dar? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, Glauco. Ah, mas eu só tenho 2 funcionários. Viva, deixa eles ver como é que você trata sua esposa, seus filhos. Deixa ele conhecer como é que você é dentro de casa. Permita, seja vulnerável para que eles vejam Cristo em você. Sim. Tem coisas muito simples e a gente quer criar, né? A gente quer criar, mas talvez a gente quer criar porque quer criar um pano de fundo, porque a gente não consegue ser transparente o suficiente se as pessoas verem Cristo na gente. Olha aí. Então, acho que para mim o maior desafio é esse mesmo. É isso, ser cristão, realmente. Ser íntegro. Viver cristianismo. Concorda com isso? Concordo. Que bom. Eu estou lembrando aqui do nosso e-book. Né? O nosso e-book tem ideias ministeriais
fabulosas, que foram, assim como tem ideias de vocês, inclusive, no nosso e-book. Sim. Você pode acessar lá no nosso site, tem um e-book de como fazer ou quais ações ministeriais fazer, implementar. Sim. Né? E são ideias simples, Sim. que requerem um viver digno de um cristão. Tem mais uma ação que eu quero citar, que a gente fez aqui também, que foi muito legal. Tem alguns exemplos, mas essa eu acho que vale a pena a gente registrar aqui. A gente também celebra aqui na empresa Dia dos Pais e Dia das Mães. Às vezes eu penso, nossa, parece até pré-escola, né? Que faz Dia dos Pais e Dia das Mães. Tem muitas escolas que já nem tem mais isso, mais. Né? As escolas não estão mais fazendo e a gente como empresa faz. Porque um dos nossos valores é a família, né? Família nos moldes que Deus criou. Então a gente trabalha muito esse conceito de maternidade e paternidade. Então um evento foi Dia das Mães. E também uma ideia divinamente inspirada pelo Espírito Santo, foi ter uma aula de culinária aqui dentro para as mulheres. Por quê? Porque eu vejo que as meninas aqui, elas trabalham o dia inteiro, muitas vezes chegam em casa cansadas, e vai perdendo esse tempo de qualidade à mesa. Okay. E eu queria incentivar elas a terem tempo de qualidade à mesa com seus esposos, com seus filhos. Importante. Então, a aula de culinária, o intuito era isso, né? Então, a gente trouxe uma pessoa aqui, lá no refeitório, ensinou a fazer algumas receitas, comemos as receitas, tivemos um momento de comunhão gostoso, mas eu pude ministrar elas, a importância que elas têm dentro dos seus lares, para criar esses momentos de comunhão, de laços familiares fortalecidos. Outra ação do Dia dos Pais também, né, que foi muito legal, também divinamente inspirada pelo melhor de todos, o Espírito Santo. A gente não sabia muito fazer com os homens, né, porque é mais difícil, tudo, mas a ideia... Os homens normalmente trabalho, né? Dá trabalho, se engaja menos. Isso daí, né, que vai fazer... A ideia que veio foi de levar os pais e os filhos para uma sessão de cinema. Então, não tivemos 100% de pai, né? O pai e os filhos. Só o pai. O pai e com o filho, 1 ou 2 filhos, né, ali. A gente fez uma verificação de quantos pais e quantos filhos ali tinham, né? E fizemos esse convite que a empresa presentearia eles com ingresso e um kit pipoca, kit docinhos, guloseimas ali. E foi muito legal, porque eles foram com suas filhas e filhos, né? E a gente teve alguns feedbacks depois. Então, um dos nossos colaboradores aqui tinha uma filha de 15 anos e depois ele contou pra gente que foi a primeira vez que ele teve um momento de sair sozinho com a filha. Cara, que impactante. 15 anos a filha, primeira oportunidade do pai marcar a vida foi aqui através da ação missionária. Teve um outro, né, o nosso motorista aqui foi com seu filho também, né, que era menorzinho. Daí, inclusive, ele foi em outra sessão, porque daí era um filme, né, por questão de tema do filme lá era mais de desenho e ele foi menor, mas depois ele ficou falando, né, que ele chegou na escola falando pra todo mundo, eu fui no cinema com meu pai, porque a PAC-PAR deu pra gente o ingresso do cinema e a gente foi. Ações tão simples, mas tem um impacto tão grande, mas né? para fortalecer, e a gente pôde ministrar também aqui, né, que isso estava sendo feito para que eles entendessem o quanto eles são importantes na vida dos seus filhos e eles serem pais atuantes, né? Não só o pai que provém, que está ali, mas pais atuantes era importante, faria diferença na vida dos filhos. Então, coisas que talvez pra gente é tipo assim, nossa, né? A gente vive num ambiente cristão, é meio quase óbvio isso, mas não é óbvio para eles. Então, a gente colaborar, né, com esses momentos foi muito gratificante, foi muito legal. Deixa eu aproveitar até isso. Qual é a missão da PAC-PAR hoje? Então, a gente vai falar agora o que a gente faz de certo e o que a gente faz de errado. A gente tinha uma missão até uns 4 anos atrás, que era a missão que estava no nosso coração, que tem a ver com transformação e desenvolvimento de pessoas. É o que está no nosso coração. Mas há 4 anos atrás a gente resolveu reescrever e a gente acabou reescrevendo uma missão que ficou mais comercial. Então, hoje a nossa missão, uma das nossas ações de planejamento estratégico é reescrever essa missão com aquilo que está no nosso coração. Ainda que não seja nada comercial.
mas é aquilo que realmente dirige a gente. Então, assim, a nossa missão, que está no nosso coração, tem a ver com transformação e desenvolvimento de pessoas. Hoje, o que está é fornecer um mix completo de soluções e embalagens com alta qualidade no quesito pesos e medidas. Mas a gente faz isso. Isso é o nosso meio. É o meio pelo qual. Mas o que move o nosso coração é de todas as maneiras que a gente pode tocar a vida das pessoas e ver transformação. É isso. Eu toquei nesse assunto porque me chamou a atenção esses exemplos, e no fórum desse mês, os dois tiveram a oportunidade de participar juntos lá da minha mesa. Coloquei os dois lado a lado ali, porque o tema puxava muito isso, né? E foi gostoso ver essa conversa trazendo o coração, aquilo que o Deus tem de melhor, que a gente já tem citado aqui, transformar e desenvolver pessoas. Curto, objetivo, missão dada, missão cumprida, é isso, Sérgio? É isso aí. Cristão com a missão dada e cumprida é só coisa boa, então. Caminhar pela fé. É só... Coisa boa não, né? Não. Coisa boa deve estar na sua vida, né? Tier do C12, você tá num outro nível aí, né? Só minissérie. Só mentoreando, né? A gente que tá no meio dos leões aqui. Mas foi bom, né? Porque aí a gente olhou esses desafios realmente. A gente acabou de citar Tiago, tantas outras passagens em que, centrado no objetivo de ser cristão, como o Sérgio já trouxe, ele traz realmente esse propósito, o êxito no propósito, né? Não sucesso. Sucesso pode ser algo temporário e tal, mas realmente ter o êxito, que é algo duradouro, né? Eterno, efêmero, qual que é aquilo que a gente vai fazer? E deixar marcas realmente na empresa. Sim. Sérgio, dentro dessas ideias ministeriais e tudo mais, nós temos uma matriz de cuidado, que a gente chama de 9 Box, né? A gente olha o potencial das pessoas, o quanto de talento, o quanto de cuidado é empenhado. Na prática é isso. Como que você olha as pessoas, sua liderança estratégica, como é que você trabalha isso com eles? Como a gente acaba tendo bastante ações hoje, a gente consegue observar quando a gente coloca na matriz, né, de cuidado, inevitavelmente, né, a gente acaba tocando parte espiritual, isso diretamente, né? Mas a gente também trabalha a parte emocional. A gente também acaba trabalhando a parte física, né? Física e a área de saúde, né? São temas que são correlacionados. Porque a Bíblia cuida de nós de maneira geral. A palavra de Deus, ela nos orienta em todas as áreas. Então, quando você coloca um tipo de ação, ela inevitavelmente toca as outras áreas, né? Ela não se limita especificamente à área espiritual. Um indivíduo que está bem espiritualmente, muito possivelmente, ele também vai estar melhor emocionalmente. Né? Uma coisa acaba tocando a outra. Quando você entende que a Bíblia fala de nós somos mordomos, por exemplo, né? De tudo que Deus nos confiou, inclusive nosso corpo, a gente também vai ter uma consciência melhor da nossa alimentação, do nosso físico. Né? A gente fala muito de segurança, não só aqui quanto na terra, é um tema bem importante. Lá muito mais, porque é indústria, mas aqui a gente tem criado essa cultura de segurança. Então, todas as manhãs, a gente tem um minuto de segurança, onde antes do devocional, alguém puxa um assunto relacionado, não precisa ser dentro da empresa, pode ser na rua, dentro de casa, algum assunto onde aconteceu alguma coisa, de algum acidente, alguma coisa que pode trazer para uma reflexão, para conscientizar o time. Então, a gente também trabalha com isso. Então, eu acredito que essa responsabilidade ela acaba tocando como um todo, né? A Gladys trouxe exemplos de ação que a gente fez, por exemplo, com nossos vizinhos, a gente fez outras ações na comunidade. Então, a gente também sai para fora. Isso. E eu acho que quando você toca família, você toca também os parentes, né? Quando você toca um indivíduo, você toca a família, né? E quando você toca a família, você toca os parentes, né? Isso daí é inevitável, né? Então, quando você coloca isso na matriz de cuidado, eu acho que ela é mais ampla do que a gente realmente imagina, sabe? Vai muito mais. Mas é importante. A gente, quando olha a ação, a gente mapeia.
essa aqui toca a sociedade, nós estamos tocando, a gente se preocupa, porque a matriz, ela te ajuda você a ser mais diligente, né? Ela te ajuda a ser mais diligente, né? Porque eles falam, já estou fazendo isso. Mas quando você vai para a matriz, você coloca aquilo no papel, né? Fica muito mais lúcido. Você fala assim, opa, não estou olhando para esse daqui. Pô, estou descuidado com isso. Quais ações nós podemos desenvolver que vai tocar a sociedade? Quais ações que a gente pode desenvolver aqui dentro que também vão ter impacto na saúde mental, né, das pessoas, no emocional, né? Então, acho que essa matriz, ela nos ajuda a gente a ser mais diligente com todo esse cuidado. Um cuidado mais amplo, né? Um exemplo disso, né? A gente tinha um espaço vazio lá na nossa matriz que era o cuidado físico com os nossos colaboradores, né? E a gente viu, puxa, né? Tá vazio aqui. Então, chegou o ano de pandemia e surgiu a ideia de fazer o dia da vacina. Então, ter vacina de gripe aqui na empresa, onde a empresa oferta isso para os colaboradores. Então, desde lá de 2020, todo ano a gente tem o dia da vacina aqui. Sim, vacinamos todo mundo sem... Todo mundo. Funcionários. Todos os funcionários e é aberto para aqueles que querem trazer filhos, e daí o funcionário custeia, que é um valor bem mais baixo, né? Que você vai no subsídio. É menos de 50% que você for no mercado. Isso. E tinha outra ação que estava veio na análise SWOT da equipe, que eles fazem também a análise SWOT deles, e vinha lá, de certa forma, um pedido assim, que eles queriam, principalmente a equipe comercial que fica sentada, eles queriam ginástica laboral. Só que quando a gente ia colocar aquilo no orçamento, não encaixava e aquilo. Até que a própria equipe, né, trouxe uma ideia para isso, que dentre eles tem algumas pessoas que são fit, né, fazem ginásticas, e essas pessoas se propuseram a ter um momento, eles mesmos darem ali alguns exercícios de alongamento. Então, hoje a gente tem ginástica laboral feita, né, aqui de maneira espontânea, né, alguns colaboradores fazem isso para os colegas, e a empresa dá o tempo, né, sem custo, disponibiliza o tempo para eles. Mas foi também de um espaço vazio da nossa matriz de cuidado ali que provocou a olhar. E então a gente percebe, inclusive, foi, acho que tema que conversamos, que a ação ministerial não necessariamente precisa partir do dono, do empresário. Agora, para nós aqui, não é mais. A equipe... Quando vira uma cultura dentro do negócio, quando a equipe entende isso, fica muito mais forte, né? Você potencializa, né? Porque tudo que começa entre eles tem mais aderência. Tem muito mais aderência. Porque o time compra, né? A gente vem com a ideia, às vezes tem uma resistência, e você vai lá, construindo a cultura, né? Você vai ali, né? Você vai martelandinho e vai construindo. Mas quando isso já está no DNA deles ali, alguém vem com uma ideia, todo mundo compra, flui muito melhor, a aderência é muito maior, né? Existe um porquê, né? Tudo começa por um porquê, e aí a aderência vem, né? Eles entendem, não é um simples fato de vou fazer ginástica laboral. Não. Tem um benefício que vai trazer para a equipe isso, né? Tem uma necessidade e uma resposta que eles mesmos se uniram para responder. Algo fundamental, né, nessa construção desse negócio com o ministério, né, Glau? Claro que quem tem que puxar é o diretor, o CEO, o dono, chama como você quiser. Mas ele precisa ter pessoas que tenham um coração como o dele. Porque se ele não tiver isso, dificilmente ele vai conseguir desenvolver isso de uma maneira muito bem, importante. Plena, entende? Mas esse é o desafio de todo líder, né? Em qualquer isso, tipo de liderança. Em qualquer liderança, né? Em qualquer liderança. Mas quando você consegue isso, mas a gente conseguiu. Quando você consegue isso, aí flui, né? Aí funciona muito bem. Inclusive, essa ação com a família vizinha aqui, ela foi uma ação que foi ideia da nossa equipe de ministério. Hoje, eu e o Sérgio, a gente não integra mais a equipe de ministério. A gente tem uma equipe aqui, e eles decidiram e escolheram essa família. Eles escolheram essa família. Sim. E como que ia ser a ação, né? A gente, às vezes a gente coloca um dedinho, mas eles trazem... A gente tem essas ideias. Será que é por aqui ou por aqui? A gente fala, eu acho que na minha visão por aqui vai ser mais válido. Daí eles vão, mas é deles. Mas é diligência. Nós estamos há 6, 7 anos trabalhando nisso, né? Então não começamos ontem, né? A desenvolver aqui. Há 9 anos, desde que eu vim pra cá, lá, desde quando a gente fez a ação com as bailarinas. Já começou lá, 9 anos, nós podemos dizer que nós estamos com isso. Que cuidado. Então é um trabalho que entra uma, não é essa, mas daqui a pouco alguém conecta no coração, fala assim, nossa, essa empresa nesse lugar, com esse propósito, com essa cultura eu quero.
E aí você tem de repente tem mais um. Então é a diligência, né, de você querer fazer aquilo e permanecer, não desanimar. Porque às vezes você faz algumas ações e você não tem aderência nenhuma, ou muito baixa aderência. Ou você vê que as pessoas estão ali só por uma mera obrigação. Isso acontece. Vocês precisam conhecer seu time, né? Conhecer o time. Qual é a melhor abordagem, né? O melhor time, o que cabe dentro, o que não cabe dentro. E também então, não desistir da equipe, né? Porque às vezes a gente vê assim, puxa, a nossa equipe que não é 100% que adere, nem 90%, nem 80%. Chegamos ali nos 60%, 70%. Um bom número, hein? Que é um bom número. Mas assim, é olhar para as pessoas que não participam, mas perceber que elas ainda não entenderam algo. E que a gente precisa daí inspirá-las, né? Claro, e ajudá-las a entender aquilo, né? Então, às vezes a gente fica assim, puxa, não acredito que tal pessoa não participou, mas, né, o coraçãozinho às vezes dá aquela... Mas a gente não, Senhor, é meu papel, é auxiliar essa pessoa a entender aquilo que ela ainda não entendeu, né? Que ela possa viver o privilégio, o maior privilégio que é dar do que receber. Acho que é isso. Me tocou essa parte, hein? Por conta do cuidado da cultura, realmente, do privilégio de dar e receber. E o número não é importante. Para Deus, o número não é tudo. Não seja importante, não é tudo. O cuidado, ele é o meio, né? Ele é o meio. Ele é o meio, né? O fim é o propósito. O lucro, o resultado, o business é o meio, né? É o meio. E essa ação de ministério, ela assim, conforme a gente vai trabalhando para tocar para fora, ela vai sendo trabalhada para tocar aqui dentro. Ela vai ao mesmo tempo que ela vai dos dois lados. Sim. Eu falei que tocou porque a gente vai chegar numa parte final. Se deixar aqui, a gente... tanta bênção. Tem mais ainda. Para a parte 2. Eu sei, parte 2. Vamos para a parte 2. É tão bom isso, né? Esse cuidado, a gente já conhecendo, caminhando junto, sabe que tem muito mais aí pela frente, né? E quando a gente olha negócios, normalmente o empresário está ávido por resultados, por crescimento, faturamento e olhar número. Nós temos a nossa matriz de 5 pontos, importantíssima, onde os 4 pontos qualquer empresa tem. Toda empresa precisa ter uma boa diligência, uma boa gestão. E o 5º, que é o ministério, que é o diferencial, nós também temos números, nós também temos objetivos e tudo mais, mas muito mais que isso, nós colocamos o nosso coração a serviço do Senhor. Então, como a parte final desse primeiro tempo, né? Fica para um próximo aí, mas como parte final, Sérgio. O Glauco tá profissional nesse negócio aqui do podcast, hein? Faz muitos anos que você tem feito isso já. Eu cuido de pessoas, e cuidar de pessoas me inspira, né? Então, quanto mais transbordar, melhor. Mas diga lá, qual é a sua mensagem para quem está no mundo dos negócios, cristãos? Eu gosto muito do versículo, eu falo muito sobre ele em alguns momentos, está em Isaías. E diz assim, o homem nobre faz planos nobres. E por causa dos seus feitos nobres, ele permanece firme. Então, para mim, eu tenho vivido isso. Muito mais do que os resultados. Se eu fosse olhar só os resultados dos meus negócios, eu talvez já teria mudado o rumo de muita coisa na minha vida. Mas eu me apego na palavra de Deus. Então, trabalhe duro, né? Tenha planos nobres e não quebre princípios. Eu acho que são 3 pilares na vida de um cristão para ele permanecer e, enfim, deixar um legado. Sim. Um legado de fé e de transformação na vida das pessoas, mesmo, de inspirar elas olharem para Jesus e falar assim, ele pode mudar minha vida. Ele pode mudar. Lógico. A gente não faz nada sozinho. Amém. A gente tem a nossa determinação, mas é ele quem faz. Se ele não fizer, a gente muito pouco pode fazer. Nossa. Lines. Então, eu quero trazer um pouco sobre o que o C12 trabalha muito com a gente, sobre negócios como ministério. E é algo que eu sempre penso, converso muito com o Sérgio sobre isso, que a essência de ministério é serviço. E quando eu olho para a minha vida, né, isso é muito pessoal meu, quando eu olho para a minha vida inteira, é uma correspondência de serviço a Deus por tudo aquilo que Ele fez em mim, pela salvação, pela transformação, pela restauração de casamento, de tudo. Então, por isso que para mim, eu não faço ministério só aqui na empresa. Quando eu estou na minha casa,
cozinhando para minha família, servindo a mesa para minha família, eu estou fazendo ministério. Quando estou na minha igreja, eu estou orando com as pessoas, eu estou aconselhando, estou fazendo ministério. Quando a gente está no supermercado fazendo a coisa mais cotidiana que a gente pode fazer, a gente está fazendo ministério, honrando a Deus, glorificando a Deus. Então, se eu estou aqui na empresa, né, eu vou glorificar Deus. Na minha parte de ação ministerial, quando eu falo de ações de planejamento estratégico, de ações comerciais, ações operacionais, né, a gente tem vários indicadores aqui, a gente olha para eles, a gente não olha só para o ministério, mas tudo é uma resposta ao que Deus fez por nós. Amém. Tudo na nossa vida. Né? Amém. Deixa eu orar agradecendo. Amém. Nós começamos, né, orando, nós terminamos orando, nós vivemos pedindo direcionamento de Deus. Amém. Foi muito bom e espero que para você que nos assiste também nesse momento, continue acompanhando, porque histórias como essa realmente nos faz crescer a cada dia, de cuidado do Senhor, sabendo que tem um grupo de apoio, sabendo que tem onde buscar pessoas de confiança, né, como o Sérgio trouxe, conselheiros íntegros em todo esse processo. E orar juntos é muito bom. Nosso Deus e Pai, louvo a Ti, porque viver a Tua palavra, viver os Teus propósitos são essenciais para essa caminhada. E agradeço, Pai, a vida do Sérgio, da Glines e todos aqueles que já têm se dedicado a ser, ó Pai, diligentes na Tua palavra, obedientes, íntegros, ó Pai, nos seus negócios. Multiplique, transforma, usa a vida de cada um como ferramenta em Tuas mãos, abençoando no nome de Jesus. Amém. Amém. Assim nós encerramos esse tempo com gostinho de quero mais, agradecendo ao Senhor por mais uma caminhada. Continue conosco, nos acompanhando. Todo mês nós temos temas essenciais para a gestão da tua empresa e também para o ministério. Nós, como C12, queremos realmente capacitar empresários cristãos a construir grandes negócios para grandes propósitos. Grande abraço.